Eu sou Estevão, instrutor de segurança. Eu estou aqui com o vereador Santão aqui participando do programa de podcast que eu tenho, Brasil e Cidadania. Ele veio aqui responder algumas perguntas para a gente sobre o Brasil, voto impresso, sobre o que o vereador faz ou não. Vamos fazer pergunta para ele também sobre o Parque Arthur Thomas, o porquê que está daquele jeito. E a presença dele está aqui. Vereador Santão, é com você aí. Olá, pessoal. Primeiramente, que Deus abençoe a todos e guarde a família de vocês. Nós entramos na política para tentar fazer algo diferente. O sistema político no Brasil, infelizmente, muitas vezes legisla ou trabalha em causa própria, ou causa dos interesses de grupos políticos. Eu fiz uma campanha sem utilizar fundo eleitoral, sem utilizar fundo partidário e sem dever favor a fundo político ou fundo partidário ou grupos dominantes da cidade de Londrina, por isso sou um vereador independente. E eu penso que todos que entram na política deveriam entrar da mesma forma. Vereador Santão, o Romildo, ele falou para fazer uma pergunta para você. Sim. O que pode ser feito no Parque Arthur Thomas? Eu não sei se isso aí é com o vereador, é o prefeito. O porquê que está tão bagunçado lá? Olha, existe muito investimento em diversas áreas, a nível municipal, estadual e inclusive federal, que são, ao meu ver, absurdos. Por exemplo, nós temos aqui em Londrina o Promic, que destinou ano passado 4.534.000 reais a pessoas que há muito tempo sequer trabalham, mas vivem de incentivo à cultura. O próprio nome já é errado, né? A cultura é algo estabelecido de forma natural ao longo do tempo, são costumes das civilizações. E se diz que estão incentivando a cultura, mas na realidade são pessoas que trabalham com movimentos artísticos e que há muito tempo já, como eu disse, se sustentam desse dinheiro público. Essa lei veio através de um prefeito do PT que nós tivemos aqui em Londrina, o Nedson Micheletti. E, por exemplo, um dinheiro desse poderia ser utilizado para reformar o Parque Arthur Thomas. Então, o gestor público direciona de forma errada, ao meu ver, o dinheiro público. Em vez de trazer para a população, muitas vezes entrega a grupos que têm interesses próprios. Eu creio que, inclusive, muitos desses são cabos eleitorais. Trabalham em prol de um candidato e, quando ele é eleito, posteriormente eles recebem recursos para se manter. E assim se paga um cabo eleitoral sem utilizar um dinheiro de campanha especificamente. Então esse é o problema do Parque Arthur Thomas, no caso. O Parque Arthur Thomas poderia ter toda a sua estrutura reformada, inclusive melhorado ali, se, por exemplo, o dinheiro do Promic fosse utilizado naquela área e atender toda a população de Londrina. Seria bom, né? E José, ele está perguntando aqui, é interessante essa pergunta que ele fez. Qual é o trabalho do vereador? O que ele faz? O vereador ele deve legislar, tentar modernizar a lei e fiscalizar atos do executivo. Por exemplo, obras públicas que ficam mal feitas, eu tenho ido e fiscalizado, e colocado no papel e cobrado das empresas construtoras que arrumem as cacas que eles estão fazendo na cidade, porque o munícipe paga os seus impostos para ter uma obra pública de qualidade. O vereador, ele é um trabalhador do povo? Ele tem que escutar o que o povo fala para ele? As Lógico. reclamações. O vereador tem que estar no dia a dia, escutando o pessoal, o povo que votou nele. Se vocês me seguirem nas minhas redes sociais, vocês verão alguns vídeos que eu digo que o vereador não pode ficar com a bunda na cadeira. Eu tenho visitado distritos rurais, tenho ido aos bairros da cidade de Londrina e tenho buscado, junto à população, entender quais são os problemas. Aí eu levo o problema às autoridades competentes e solicito as melhorias. E muitas delas têm sido atendidas, graças a Deus. Eu vi um vídeo seu sobre isso, né? Você visitando. Por exemplo, o Patrimônio Selva, há mais de 20 anos estava lá com falta de água aos fins de semana, porque o patrimônio foi crescendo e a água que
tinha lá instalada, o sistema hídrico, não era suficiente para abastecer aquelas famílias. Eles me chamaram lá logo após eu ter sido eleito e, graças a Deus, nós pegamos, verificamos o problema, corremos atrás da solução, sentamos com os diretores da Sanepar, que é um órgão estadual, mostramos o problema para eles e o Patrimônio Selva tem um super poço hoje com uma caixa d'água enorme, com toda a instalação hídrica restaurada, reformada, e o pessoal a partir de agora vai ter condição de tomar banho, de lavar roupa, lavar uma louça de forma normal, de forma adequada. Então você conseguiu resolver o problema. Graças a Deus, Aí um sim. problema grave que foi resolvido. Ok. Lindalva, o que você acha do voto impresso? Ô Lindalva, o voto impresso é totalmente necessário. Nós temos hoje uma condição jurídica no nosso país ridícula. E você pode perceber que apenas aqueles que defendem bandidos são os mesmos que defendem a eleição da forma que está hoje, com urnas que não podem ser aferidas, que não podem ser apuradas. O TSE é uma caixinha onde poucos podem entrar e eu não confio nesse tipo de pessoa. Seria como alguém chegar numa loteria, na Caixa Econômica Federal e falar assim, olha, eu ganhei na Mega Sena, quero receber o prêmio. O gerente do banco vai falar assim, então me dá a sua identidade aí para eu ver quem é você. E eu falo assim, não, meu nome é José da Silva. Daí ele fala assim, não, mas eu preciso saber quem é você. Daí ele fala assim, não, olha o sistema. Daí eu chego também e falo assim, daí o gerente vai falar assim, olha, me dá o recibo aí do jogo que você fez. Eu falei assim, não, olha no sistema, eu fiz o jogo. Lógico que isso é uma coisa absurda e nunca um gerente de banco vai pagar um prêmio da Mega Sena a alguém que não se identifica através de documentos. O voto impresso é um documento que pode ser auditado, ou seja, isso vai impedir fraudes nas eleições. Eu sou a favor do voto impresso, sim. Você acha que passa? Infelizmente, eu acho que não passa porque o ministro Barroso ele fez algo que é inadmissível em uma democracia. É necessário haver a divisão dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Isso foi idealizado por Montesquieu na França, quem estuda história conhece, para que o poder absolutista deixasse de existir. E o Barroso, ao meu ver, tem se demonstrado como um absolutista. Ele tem feito aquilo que um juiz não deve fazer, um ministro. Ele tem ido à Câmara de Deputados, no Senado, e pressionado parlamentares para que não votem pelo voto impresso. Lógico que eu vejo que grande parte desses parlamentares também tem um rabo amarrado. Tem problemas na justiça e, devido ao medo de serem condenados por aquilo que fizeram, eles estão indo contra a população brasileira e contra o sistema democrático. Certo. Ele está interferindo, então. Está interferindo diretamente. Ele mesmo tem demonstrado isso claramente. Isso é público e notório. Mais uma pergunta, vereador. Joelma quer saber quem elegeu o vereador Santão, que até então não era conhecido. Sim. Entrou. Muito bem, Joelma. Quem me elegeu foram, na sua grande maioria, pessoas que defendem a família, o comércio, a indústria. São cristãos, conservadores de direita. Eu sou policial rodoviário federal há 16 anos e fui policial militar 6 anos e meio, perdão. E eu penso que uma parte da segurança pública também colocou seu voto em mim. Apesar de muitos candidatos da segurança pública terem disputado a última eleição. Teve bastante gente, então. Teve. Eu creio que mais de 20 policiais aqui na cidade de Londrina disputaram a eleição e, infelizmente, só eu da área de segurança pública fui eleito. Então você foi um diferencial, então. Eles Sim. viram alguma coisa em você, diferente. Eu creio que sim. Outra pergunta. Leonice, o que é um bom político para o Santão? O Leonice, um bom político, primeiramente, ele deve ser honesto. Isso é um dever. Ele deve ter coragem de enfrentar o sistema e ele precisa ser transparente em todas as suas ações. E ele deve legislar não em causa própria, mas em causa da população. Isso são qualidades essenciais ao político. Porque a gente vê muita coisa, Santão, assim. O vereador ele é eleito, certo? Sim.
Só que depois que o vereador é eleito, ele não tem mais um contato com o público. Sim. Ele coloca pessoas para ter esse contato. Ele não tem o direto. Hum. E isso eu acho errado. Sim, de certa forma é errado, mas existem situações em que o vereador pode estar ocupado dentro da sessão da Câmara de Vereadores, ele pode estar em algum bairro. Eu, por exemplo, continuo na minha profissão de policial rodoviário federal. Em situações como esta, em que existem algumas demandas urgentes, eu tenho um assessor, que ele, inclusive, é meu amigo de longa data, há mais de 22 anos, pessoa que eu confio, e eu solicito que ele compareça aos locais onde que as pessoas estão solicitando a minha presença e eu não posso ir, e essa pessoa vai, entendeu? Então, eu concordo contigo, e muitas vezes alguns se acomodam e deixam realmente de trabalhar em prol da população. Garanto a todo mundo que isso não é meu caso. Vocês, como eu já disse, se acompanhar as minhas redes sociais, verão que eu tenho, inclusive, às vezes, sábado de manhã, domingo de manhã, de noite, ido a postos de saúde, UPAs, para fiscalizar, para levar as solicitações do pessoal que trabalha lá e das pessoas que estão sendo atendidas no local. Eu vejo... Realmente, perdão, desculpa te interromper. Não, Eu realmente só não vou quando eu não tenho condição. Eu vejo que você está sempre trabalhando. Nas suas redes sociais, você está sempre fazendo alguma coisa, buscando ajudar o pessoal. Igual também a Daniela Zober. Ela luta muito ali sobre animais. Sim. Jessicão também, né? A Jessicão também é uma pessoa que tem um posicionamento político como eu, de direita, e tem defendido os mesmos interesses. Agora, eu vou fazer a pergunta para você, essa é minha. Por que você acha que o STF ele interfere tanto em coisas que não pode ser interferido? Ele quer fazer a lei, ele quer mandar em tudo, ele quer passar por cima de tudo. Olha só, tem gente que se assusta com a ditadura militar. Aí tira-se a farda e coloca-se uma toga e eles aceitam essa ditadura. Isso é um sistema imposto pelo socialismo fabiano. Aos pouquinhos eles vão dominando e todos sabem do emparelhamento do STF com o pensamento do PT, que é um partido mais do que comprovado, que é corrupto, ligado ao narcotráfico e composto de inúmeros bandidos, a maior parte deles, inclusive, já condenados em primeira, segunda, terceira instância, e que só estão soltos por causa de habeas corpus expedidos por esse STF, que foi colocado em sua grande parte lá pelo PT. Então, lógico que quando você contrata uma pessoa para trabalhar para sua empresa, essa pessoa vai fazer as vontades do patrão. É duro isso daí, hein, pro povo brasileiro, hein? Porque é igual você falou, é um militarismo diferenciado. Porque nem o militarismo em si é uma coisa que eu vivi o militarismo. Sim. E na época que eu vivi o militarismo era muito diferente. Era uma época boa, eu não entendo porque que as pessoas falam que era uma época ruim, entendeu? Se diz do militarismo uma situação de ditadura. Na realidade, não foi. A ditadura é quando uma pessoa ascende ao poder através da força, ela toma o poder, como aconteceu em Cuba. Aqui no nosso país não foi assim. Famílias pediram que o presidente à época fosse deposto porque ele estava se alinhando com guerrilheiros comunistas, se alinhando com a União Soviética. E o parlamento continuou funcionando, o judiciário continuou funcionando normal. Nós temos uma ditadura no nosso planeta Terra até hoje, que é uma das mais rígidas, que é da Coreia do Norte, onde as pessoas são ceifadas de todos os seus direitos. Aquilo lá é ditadura. A Coreia do Norte é uma ditadura. É que você não controla nada da sua vida, né? E outra coisa que eu queria perguntar para você o vereador Santão hoje, qual é a luta dele dentro da política, por exemplo? Tem muitos contrários ao vereador Santão, às opiniões dele? Ao jeito de pensamento? Eu creio que a população de bem pensa igual eu. Por isso que votou em mim. Mas, infelizmente, gente que entrou na classe política não pensa. Por exemplo, eu fiquei indignado com a Câmara de Vereadores de Londrina por não ter votado a minha indicação para que fosse encaminhada à Câmara de Deputados,
no sentido de extinguir o fundo eleitoral de 6 bilhões de reais. Imagina quantos parques Arthur Thomas poderiam ser construídos com esse dinheiro. Quantos postos de saúde, quantas escolas, quantos remédios poderiam ser comprados, quanta... Oh, perdão. Tem jeito de você cortar isso aqui? Tá ao vivo? Como é que tá? Tranquilo, né? Aqui é podcast, nós solta no ar. Tá ao vivo, né? Não tá ao vivo, tá. mas Tá bom, solto. Foi porque eu preciso colocar aqui para eu saber dos meus compromissos, senão eu acabo passando isso do outro. Desculpa. Não, tranquilo. É escandaloso assim mesmo. Então eu tava falando, 6 bilhões de reais não deve ser usado para bancar a campanha de político. Isso é um absurdo. E nós conseguimos só 6 votos, mais o meu, e a nossa indicação não foi para a Câmara de Deputados. Se nós tivéssemos votado a favor, eu teria feito inclusive um vídeo elogiando a postura da Câmara de Vereadores de Londrina, dizendo que outras câmaras de vereadores deveriam seguir o nosso exemplo e encaminhar também essas moções, né, essas indicações à Câmara de Deputados. Porque se nós tivéssemos aí 2.000, 3.000 câmaras de vereadores no nosso país fazendo o mesmo, certamente os deputados se sentiriam pressionados sabendo que a base não aprova esse roubo institucionalizado. Aí talvez a situação mudaria. Então, sobre esse caso aí, são quantos vereadores hoje? 20? Nós temos 19 vereadores na cidade de Londrina. Na cidade. 6 votou a favor? 6 mais eu. Foram 7 votos a favor. E o resto contra? Nós tivemos 10 votos de abstenção, ou seja, não aprovaram da mesma forma, né? E 2 votos contrários. Eles ficaram em cima do muro, no caso. Ficou em cima do muro, para mim, não tem posição, né? Não tem posição. Teria que ter uma posição, né? Mas, vereador, foi bom você estar no programa aqui. Gostei. Você é um cara, pelo jeito, um bom caráter, um cara honesto. Quais são os planos aí para o futuro aí? Pretende vereador ou vai angariar mais coisa ou vai deixar o tempo? Olha só, eu saí candidato a vereador depois que inúmeras pessoas começaram a me pedir para sair candidato. Não gastei praticamente nada na minha campanha, me recusei a comparecer no rádio, me recusei a comparecer na televisão, porque eu vejo que a propaganda eleitoral não é gratuita, o povo paga por isso. E, lógico que de forma natural, as pessoas têm me pedido para sair candidato a deputado, federal, estadual, alguns até senador, mas eu confio plenamente no nosso Senhor Jesus Cristo. E antes de sair candidato a vereador, eu orei bastante, cerca de 1 ano e meio, para poder me decidir. E não há essa pretensão de imediato, certo? É lógico que se eventualmente algumas outras coisas diferentes acontecerem no meio de campo, pode ser que sim, eu não posso negar. Mas a possibilidade de imediato agora é quase que nula. Eu sair candidato nessas próximas eleições. Então é bom. Vamos ter mais você um pouco a mais aí na cidade de Londrina como vereador. Sim. Foi um prazer trazer você aqui. Quer fazer alguma consideração final aqui, vereador? Quero sim. Eu digo que eu preciso respeitar a democracia e entender o voto dos outros vereadores e de outros da classe política. Mas eu não tenho que necessariamente concordar com o voto. Até porque eu fui eleito para poder me manifestar e representar as pessoas que votaram em mim. Então, sim, eu vou manter a minha posição. Aquilo que eu falei durante a campanha, eu vou fazer. Quando eu digo letra A, é letra A. Quando eu digo letra B, é letra B. E antes de assumir o compromisso com a pessoa de falar que eu vou fazer a letra A, eu pondero todas as possibilidades. Mas depois que a gente assume o compromisso, a gente tem que cumprir, porque o acordo não é nem caro nem barato. Mas as pessoas de bem, as pessoas de caráter devem cumprir aquilo que acordaram. E por final, eu desejo que Deus abençoe e guarde a vida de todos e que Jesus Cristo possa habitar o coração de vocês. Grande abraço. Amém, vereador. Tudo de bom. Deus abençoe você Amém. Tanto na Polícia Federal como vereador. Ok? Show de bola. Um abraço, pessoal. Vem com nós, hein? Curte e dá o like. Valeu!